Olá pessoal, dando continuidade à aula anterior, a metodologia utilizada no estudo de caso da panificadora, adotou-se como estratégia de pesquisa o estudo de caso, método que permite a análise através da observação de determinado assunto como uma organização social, um grupo de pessoas, ou até mesmo o líder de alguma comunidade. Para Godoy, esse tipo de pesquisa oferece muitas vantagens, por se tratar de uma investigação empírica, pois é necessária a observação para identificar o fenômeno ou problema no contexto da atualidade dentro do ambiente de pesquisa, tendo-se então a oportunidade de análise e descrição detalhada da real situação dentro de uma dentro de uma empresa ou grupo social. A pesquisa ocorreu em uma panificadora, onde, de acordo com a entrevista com o proprietário, obteve-se informações sobre o processo de produção identificando as restrições presentes na organização, necessária a formulação do modelo em programação linear. Os produtos escolhidos para serem analisados foram definidos a partir de critérios quantitativos, sendo os mais produzidos na empresa. São eles pão de massa grossa e pão massa fina. Na etapa de produção desses itens, foram feitas as seguintes observações: as restrições, a quantidade de mão de obra necessária, a quantidade de cada recurso utilizado para fabricar os produtos, tempo para a realização das atividades necessárias na produção e a quantidade disponível de cada recurso. Como o objetivo do presente artigo é apresentar a distribuição ótima dos recursos e ao mesmo tempo maximizar o lucro da panificadora, utilizou-se as informações colhidas no processo de fabricação dos pães e com o auxílio do suplemento Solver da Microsoft Excel encontrou-se a solução. Aqui tem o Solver, que vocês já utilizaram numa outra aula, Aqui está a telinha dele. Então foi utilizado o Solver para esse estudo de caso. As etapas dessa fase de resolução são descritas a seguir. Montou-se uma tabela no Excel com os dados de cada variável, portanto, os tipos de pães a serem produzidos, e apresentou-se também as restrições, os recursos necessários e, por último, o valor da produção em lotes. Construiu-se uma segunda tabela com as variáveis que representavam as quantidades dos tipos de pães a serem produzidos e o valor do lucro pela venda de cada lote. Com as restrições escolhidas no processo, também desenvolveu-se uma tabela para demonstrar a quantidade de cada recurso a ser utilizado, sem extrapolar o limite do estoque disponível de cada material. Cumpridas as etapas acima, foram acionadas as fórmulas matemáticas a cada célula e em seguida utilizou-se o suplemento Solver do Excel, no qual foram selecionadas as células da função objetivo, quantidade das variáveis e as restrições. Como a modelagem feita é um problema de programação linear, utilizou-se a opção LP, Simplex, e por fim acionou-se a tecla para gerar resultado. Com a resolução do problema, foi possível fazer análise sobre a melhor quantidade de cada recurso a ser utilizado, a quantidade certa de itens que devem ser produzidos, lucro máximo do processo representado pelo valor da função objetivo. Também foram criados relatórios de resposta e sensibilidade, os quais possibilitaram a análise crítica do sistema produtivo através das seguintes informações: preço sombra, as margens desnecessárias no sistema de produção, programação da produção, os aspectos dos coeficientes da função objetivo, os quais estimam até quanto esse valor pode ser alterado sem mudar a programação ótima.
Com o intuito de aplicar os conceitos trabalhados no decorrer do artigo, escolheu-se uma panificadora na qual o objetivo principal a ser alcançado é a maximização do lucro. As variáveis utilizadas no estudo são o pão massa grossa, que é representado pela variável x1, e o pão de massa fina, que é representado pela variável x2, que apresentam respectivamente os lucros por unidade. 15 centavos o pão massa fina e 10 centavos o pão massa grossa, certo? A determinação das restrições foi feita com base nas receitas dos pães, ou seja, as matérias e suas respectivas quantidades necessárias para produzir determinada quantidade de outputs, sendo esta a única restrição, pois os recursos estão sempre disponíveis nos estoques. Os ingredientes são os ingredientes para estar fazendo os pães, massa fina e massa grossa. O trigo em quilos, fermento em quilo, água em litro e mão de obra em homens hora. É importante observar na tabela 1 a organização das restrições. O total de recursos disponíveis está em razão dos recursos gastos por mês para produzir os dois produtos em estudo. Com base nas receitas dos pães e em cálculos feitos pelos próprios donos da panificadora, coletou-se com o administrador da panificadora os dados imprescindíveis à determinação da equação linear, função objetivo, e das inequações também lineares, restrições. Organizaram-se os valores colhidos na tabela abaixo. Então aqui a gente tem a tabela 1, né? Modelagem do problema de programação linear. Então foi feita a modelagem aqui na tabela no Excel. Então aqui eu tenho os meus elementos, que é o trigo, o fermento, a água, a mão de obra e o lucro, tá? Lembrando que todas essas informações foi obtida com o gerente da panificadora. Eu tenho aqui pão massa fina, um lote de 2.000 pães, pão massa fina, um lote de 1.200, pão massa grossa, um lote de 2.000 pães, pão massa fina, um lote de 1.200 pães. Então eu tenho aqui, para eu produzir o pão massa grossa, vai 100 kg de trigo, 50 kg e 50 kg para produzir o pão massa fina, que totaliza 15.000 por mês. De fermento vai meio quilo para pão massa fina, e pão massa grossa vai meio quilo de fermento, totalizando 50 quilos, certo? Água vai 30 litros para pão massa grossa e 40 litros para pão massa fina, totalizando 4.500 litros. A mão de obra vai 4 horas para produzir o pão massa grossa e 4 horas para produzir o pão massa fina, totalizando 940 horas. O lucro do pão massa fina, do pão massa grossa é R$300 e o lucro do pão massa fina R$120. Com os dados organizados na tabela, modelou-se o problema. Então aqui é a nossa modelagem, ok? Então ficou assim, o lucro, né? 300x1 mais 120x2. As restrições minhas são 100x1 mais 50x2 menor ou igual a 15.000, tá? Conforme está na tabela anterior lá. Fermento 0,5x1 mais 0,5x2 menor ou igual a 50. Também está na tabela anterior. Água 30x1 mais 40x2 menor ou igual a 4.500 litros. A mão de obra 4x1 mais 4x2, então 4 horas para cada produto, certo? Totalizando 940 horas.
Aqui tem a não negatividade, x1 e x2 maior ou igual a zero, que é aquele caso do exercício anterior, né, que a gente fez, que eu expliquei lá que a gente não consegue produzir produtos negativos, a gente tem que ter um ponto de partida, ou seja, maior ou igual a zero. Após a modelagem feita, inseriu-se tanto a tabela 1 quanto a própria modelagem no problema no Microsoft Excel, adicionando todas as informações, não negatividade, maximização do lucro, necessárias à obtenção dos resultados, amarrando as fórmulas com o auxílio do suplemento Solver. Encontrou-se os resultados organizados na tabela 2 e 3 a seguir. Então aqui eu tenho a tabela 2, né, onde eu tenho a função objetiva, minhas variáveis, a quantidade e o lucro total. De acordo com os valores obtidos na tabela 2, para o proprietário da panificadora obter um lucro máximo de R$30 mil por mês, seria correto seguir somente em uma linha de produção, o pão massa grossa, variável x1, produzindo 100 lotes por mês. Aqui eu tenho minha tabela 3 da programação linear, né? Eu tenho minhas restrições, trigo, fermento, água e mão de obra. Aqui eu tenho as quantidades, menor ou igual ao estoque total, certo? Já na tabela 3, percebeu-se alguns componentes, trigo, água e mão de obra, utilizados na produção dos lotes não foram totalmente aproveitados. Olha que legal. O trigo teve sobra de 5.000 quilos e a água apresentou-se 1.500 litros e sobraram 540 horas. Olha que legal, gente, essa ferramenta Solver aí, como que ela dá a solução ótima para a gente, é muito interessante. Então vamos seguir ela aí. Para verificar se a função objetiva está correta, fez-se a dual, onde inverteu-se as linhas e colunas da matriz, transpostas da tabela 1, transformando assim as restrições em variáveis e as variáveis em restrições. A modelagem e a tabela estão descritos abaixo. Então ficou da seguinte forma, pessoal: função objetivo 15.000 y1 mais 50 y2 mais 4.500 y3 mais 940 y4. As restrições, né, estão aqui logo abaixo. Aqui eu tenho a tabela 4. De acordo com a tabela 4, a função objetiva da dual é igual a FO da primal. Logo, os resultados expostos na tabela 1 e 2 serão realmente próximos do ótimo. Visando o detalhamento mais preciso, gerou-se o relatório de respostas e de sensibilidade, organizados na tabela 5 e 6. Então, por hoje, né, por essa aula, a gente se encerra aqui. E eu vou gravar mais uma aula dando continuidade sobre esse estudo de caso da panificadora de Marabá, no Pará. Obrigado a todos e até breve.